Boa noite, meninas e meninos. Estamos aí para mais um bate-papozinho informal aí, esse final de noite, 22 horas, trabalho já realizado. Vamos lá. Pois bem, sobre o que conversar hoje? Estava pensando, escrever um tema que direciona a escolha de um tema. Citar 4 aspectos. Primeiro, que para mim é central, é o interesse pessoal pelo tema, né? O outro é a relevância dele, né, para uma prática social. E a outra coisa é a questão do acesso às fontes, né? Você vai embasar o que você vai dizer, vai dialogar com os demais através das fontes primárias, né, e fontes secundárias. Então, dentro disso, e principalmente centrado no interesse, no meu interesse pessoal, tá? E eu acho que na importância, né, da relevância social do tema, o tema por mim escolhido foi a precarização do trabalho e os reflexos na saúde mental do trabalhador. Pois bem. E antes de entrar no tema propriamente dito, eu vou só fazer um parênteses. Eu acho que qualquer mudança de rumo, revolução, transformação, seja ela pessoal ou de uma forma mais macroestrutural, ela passa pela educação, pelo conhecimento, pela educação. E educação nos seus mais diversos espaços, né? Seja uma educação na escola, no sindicato, uma educação corporativa, uma educação informal, porque tem vários espaços, né? Mas eu vou me centrar no espaço escolar, tá? E por que disso? Porque dependendo da intencionalidade dessa educação e do modelo educacional, a formação do educando, do cidadão, vai ser muito distinta. E eu vi uma definição de uma doutora que eu achei muito legal e eu vou reproduzir aqui. Vou ler para também não fugir à riqueza da definição. É a doutora em História Social, Patrícia Espósito Mesh. Segundo ela, qual é a função da educação? A educação tem que ir além da aquisição dos instrumentos de leitura. Trata-se também de ler e escrever o mundo. Ou seja, compreender a realidade que se insere e criar condições de desenvolver intervenções sobre essa realidade. E nessa modalidade, o sujeito é agente ativo na sua autoconstrução e do próprio mundo que o cerca. Certo? Então você tem 2 características dessa definição: ler e escrever o mundo, ou seja, interpretar o contexto e escrever, mudar, ser um agente ativo nas transformações que se busca alcançar e necessárias. E dentro disso, eu vou puxar meu amigo Paulo Freire, que ele faz 2 distinções de 2 tipos de educação: a educação bancária e a educação libertadora, ou melhor, libertadora ou problematizadora, né? Questionadora. A educação bancária, ela é uma hierarquia vertical, educador e educando. O educador é que detém o conhecimento. Então, ele deposita no educando o conhecimento. E o educando, ele
simplesmente o que ele faz? O educando, ele absorve sem contestar, sem nada, ele apenas absorve. Porque está determinada que quem tem o poder, tem o conhecimento, é o educador. Que tipo de cidadão vai ser formado com esse modelo, com essa educação bancária? Geralmente vamos formar indivíduos acomodados, não questionadores e principalmente submetidos à estrutura vigente. Aí você tem um outro tipo de educação, a educação libertadora. É uma educação problematizadora. Estuda o contexto, vê os problemas, joga, para o aprendiz, tenta achar uma saída, mais favorável para aquele problema. E não existe polos hierárquicos de poder, de conhecimento. O educador, nesse processo de ensino-aprendizagem, em determinadas passagens, ele vai ser educando, e o educando vai ser educador. Então, essa relação dialógica do processo de aprendizagem, vai formar um cidadão crítico, questionador e, principalmente, ativo na construção do seu espaço social. Então, olha que diferença. E aí a gente se pega, e esse modelo nosso, E tem a ver também com o tema essa questão educacional de ler e interpretar o mundo, banalização, naturalização, isso não é possível, é assim, sempre vai ser assim. Esse pensar. É o capital que manda, sempre vai ser assim. Então, gente, isso é fundamental. Há muita intencionalidade no processo educacional. Uma educação, vou me estender um pouco, mas se faz necessário, uma educação curricular onde o menino tem 6 horas semanais de matemática, 6 horas semanais de português, uma educação voltada para o mercado de trabalho, para ganhar dinheiro, para arrumar um emprego, para comprar a sua casa, e por aí vai. E hoje a gente vê que esse tipo de educação não venceu, não vingou. Não estou falando que tenha que ter, mas vamos equilibrar. Disciplinas que realmente vão dar a possibilidade de ler e escrever esse mundo e tornar-se incansável pela busca de um mundo melhor, como história, geografia, sociologia, filosofia, antropologia. Às vezes, quando tem essas disciplinas, é 2 horas aula. É esse o modelo. E hoje nós temos aí, vou abordar lá no tema mesmo, o sofrimento, o adoecimento mental em tenras idades, passa pela essa questão do autoconhecimento que a escola hoje, entendeu? E tem matérias dessa que o jovem, já quase jovem adulto, vai ter só no ensino médio, como se a construção e os princípios dessas disciplinas que não são tão caros, tão raros, tinha que estar lá de forma gradual, desde as primeiras séries. Mas vamos tocar isso. Então vamos falar sobre o nosso tema especificamente. Inclusive, eu vou dar antes disso uma orientação. 2 filmes. O Corte, filme francês de 2005, Costa Gravas, e um atual, Você Não Estava Aqui, uma produção, Bélgica, França e Reino Unido. Vou deixar no link depois aí embaixo os títulos, onde vocês podem ter acesso, para a gente futuramente até debater sobre o filme. Pois é, gente. O que vocês acham do mundo do trabalho hoje? Tá beleza? Todo mundo tá satisfeito, tá percebendo? Não ficam doidos para chegar sexta-feira,
do happy hour, né? Da sexta-feira, que parece que a vida começa depois da batida do ponto, depois da sexta. Complicado. Como é que deixamos cegar a isso? Então, o nosso papo vai centrar-se nisso. A perda da razão social do trabalho tem como ressonância a perda do sentido do trabalho para aqueles que o realizam. Ou seja, o trabalho deixou de ser um alvo de pertencimento, de realização, né? Apesar da nossa sociedade coloca no trabalho uma centralidade muito forte. Esse se reconhecer e se pertencer nesse mundo do trabalho está cada dia mais distante. E analisar de que forma a saúde mental é prejudicada pelas atuais contradições. Que contradições são essas? Nós somos um pouquinho mais calejados, né? Já vivemos um pouquinho mais, a gente pegou a década de 70, 80, tinha uma máxima, com ingresso, né, evolução da microeletrônica e da tecnologia, vai trabalhar menos e setores onde ela vai entrar com uma certa intensidade, os trabalhadores vão ser automaticamente desalocados para outros setores de serviço, turismo e por aí vai. Nos venderam isso lá no início. Então, uma das contradições é essa. Temos a modernização do trabalho e essa modernização leva a uma precarização social do trabalho e olhem só, e às vezes até o aumento da carga da jornada diária de trabalho. Olha o antagonismo. Poxa, seria ótimo se eu tivesse aqui, tá? E parabéns quem ainda consegue isso. Seria muito alentador. Vim aqui e abortar o trabalho como um meio de vida e de conquista da dignidade humana. Estamos aí em todas as esferas sociais, o trabalho está sendo esse elemento catalisador e realizador dessa dignidade humana. Na verdade, o que vemos aí? Nós vemos nas organizações, né, em práticas organizacionais, e perdas que levam a perdas de direitos sociais conquistados. E essa precarização levando ao adoecimento dos indivíduos, e essa sistemática desenvolvimentista tá adoecendo as pessoas, tá? E degradando o ambiente. Então, os autores do texto, o que eu não citei, depois eu vou fazer essa ressalva no final, que o texto eu deixei lá atrás, mas depois eu dou uma citação. Foi um erro grave, mas é porque altas horas da noite eu deixei lá no quarto e quero continuar aqui. Aliás, deixa eu ver se eu pego aqui. Não, deixei lá. Não está aqui não, agora que eu lembrei. Eu tirei na copiadora, deixei lá, tirei uma cópia, esqueci o texto. Mas eu faço depois os autores. Eu tenho ele salvo. Então, gente, vamos começar 3 itens iniciais a serem observados. Primeiro, trabalho e adoecimento, não como problema individual. Já não é um problema individual, é um problema de saúde pública. Data a extensão, entendeu? Desses efeitos, né, indesejáveis desse trabalho precarizado. E está atingindo cada vez mais, numa escala crescente,
a força trabalhadora. Se fosse trabalho acadêmico, seria fácil. Eu pegar 1970, os tipos de afastamento de licenciamento no INSS. Eu teria que provar que era geralmente físico. E hoje os afastamentos, né, igual no setor bancário que a gente trabalha, só a título, mas isso é regra geral. São de doenças, né, afastamento por doenças mentais, psicológicas, né, psicossomáticas, depressão, né, a questão do burnout. Então mudou um pouco, né, esse tipo de afastamento. E isso se deve, né, à reestruturação desse mecanismo de distribuição do trabalho e da mão de obra. O outro item é trabalho e degradação ambiental. Essa forma intensa desse crescimento nosso pautado, né, em combustíveis fósseis, tudo isso a gente está comprometendo, depreciando o meio ambiente, entendeu? Questão de, né, CO2, tudo isso, camada de ozônio, parece que ser coisa só de livro, mas o bicho está pegando, depredando o planeta. Inclusive esses dias eu vi um historiador, que eu não guardei, é tanta reportagem que a gente lê. Ele disse assim que o animal homem está caminhando para a extinção. Aí cai e você fala, porra, bicho louco, doideira, tudo bem, um tempo histórico, não vai ser... Mas olha o que nós estamos vendo aí. Né? Inclusive dizem, né, que esse vírus aí é decorrente desse desequilíbrio ambiental. E o que a gente está vendo é isso mesmo, está criando, entendeu? O próprio homem que cria esses malefícios através da degradação. Quantas pessoas mortas aí com esse vírus? Deixa eu voltar aqui. Eu vou me orientar um pouco aqui para não perder um item aqui, que às vezes é um tema assim que eu gosto de, às vezes na cabeça eu deixo passar, depois eu esqueço, aí vou fazer de novo, aí já estou cansado de fazer de novo. E o trabalho e precarização social, que compromete gerações, privando-as de educação e trabalho digno, gerando violência social. Então, esses três, trabalho e adoecimento, trabalho e degradação ambiental, e trabalho e precarização social, né? Olha o mundo que nós estamos entregando para os nossos filhos, para essa nova geração. Aí a gente começa a levantar algumas questões. Porque os avanços das ciências e tecnologias, né, patrimônio humano, não tem se traduzido em emprego e inclusão de amplas parcelas da humanidade. Né? Era para se ter, né, um avanço tecnológico das ciências e tecnologia. E é padrão. Patrimônio humano, somos nós homens que criamos. Por que não canalizar isso na geração de emprego, uma melhor qualidade de vida para as parcelas excluídas da humanidade? Outra coisa, porque o aumento da produtividade não tem se traduzido em redução das jornadas de trabalho, sem prejuízo do salário. Né? Aumenta-se a produtividade, trabalha-se a mesma carga horária. E quando se fala em redução de carga horária, uma redução correspondente na remuneração. Então, meus amigos, lembra lá da questão lá da educação, da intencionalidade da educação, do mecanismo de alimentação da estrutura vigente? É por aí. Não tem nada de comunista, socialista, esse discurso não, é a pura realidade. Entendeu? Preservação da estrutura reinante. E outra coisa, essa lógica produtiva nossa, ela tá parecendo por características regidas lá, início do século XIX.
apropriação privada da riqueza, socialmente gerada, consolidando o mercado como eixo da sociedade. O mercado acima da sociedade, das vidas humanas, né? Bem atual o tema, né? Nessa questão de isolamento, abre, reabre, economia não pode parar, 30 mil mortos, 40 mil mortos, economia não pode parar. Vamos lá, vamos seguir. E vamos ver aqui, deixa eu... Ah, tá. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, a nossa sociedade, ela colocou o trabalho como um paradigma, né? Da realização, da honra, da dignidade. Então, o desemprego e, às vezes, até o trabalho precarizado é um processo multidimensional. Não é um individual, é saúde pública. E altera a vida dentro e fora do trabalho. Cada um de nós sabe, né? Você trabalhar num ambiente onde tem precariedade, não só salarial, de relações, de comunicação, de companheirismo, de colaboração, você acabou o ponto, pronto. Agora não é assim, né? Tem toda aquela carga, aquele pensar que fulano, isso é uma bola de neve. E isso, ao longo dos tempos, né? Sem uma intervenção, porque a grande maioria assimila, não questiona, não é crítico. E quando eu falo questionar, criticar, tá com as ferramentas adequadas, a interpretação e as medidas possíveis para passar para um outro estado. Mas isso necessariamente tinha que ser coletivo. Mas como esse coletivo não vem, muitas pessoas estão procurando saídas individuais que não é a adequada, mas, né? Entre não ter nenhuma saída que você ache e tenha condição, não por egoísmo, mas por preservação mesmo e por autovalorização, autoestima, você sair a sua, mesmo contrariado, você arrumar soluções individuais. Não é o ideal, mas fazer o quê, né? Parcimônia. E como